Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Estamos aqui para mais um culto de EBD, mais uma vez que nós estaremos fazendo o nosso minuto devocional. O pastor está de férias, né? E eu fui incumbido da missão de falar o minuto devocional desta manhã. E como os irmãos sabem, né, nos últimos domingos nós temos falado sobre saúde mental. E o versículo de hoje referente a isso é Provérbios 4:23, que diz assim: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Bom, irmãos, algumas traduções desse versículo, eles dizem, acima de tudo, guarde os seus pensamentos, pois deles depende toda a sua vida, né? Então tem essa tradução aí, tanto de coração quanto de pensamentos. E, bom, a gente tem falado sobre saúde mental nesses domingos, né? E é muito importante a gente falar sobre a questão do coração e dos pensamentos, que, como os irmãos podem ver aí no versículo, a palavra do Senhor traz que essas duas coisas, elas são muito relevantes para o contexto geral das nossas vidas, né? Aqui na palavra do Senhor, o coração não é simplesmente o órgão físico que bombeia sangue, né? Mas é a nossa alma, o nosso entendimento, aquilo que nós temos de íntimo, né? Nossos sentimentos, nossos pensamentos e tudo mais. E é muito importante, irmãos, que nós tenhamos como conceito que aquilo que nós deixamos entrar no nosso coração é aquilo que vai definir a nossa vida. É aquilo que vai definir os nossos pensamentos. Porque eu gosto de pensar, às vezes, que a nossa mente, que o nosso coração, ele é como uma caixa, né? A gente geralmente classifica as caixas de acordo com o que tem dentro. Então, uma caixa de sapato tem sapatos dentro. Uma caixa de fósforo tem fósforos. E, da mesma forma, nós podemos concluir num contexto mais geral sobre isso. Por exemplo, se uma caixa tem coisas boas, ela, obviamente, é uma caixa boa. E se ela tem coisas ruins, ela é uma caixa de coisas ruins. E, da mesma forma, o nosso coração, a nossa mente, se comportam desse jeito. Porque se nós temos a nossa mente, no nosso coração, apenas aquilo que não vem do Senhor, pensamentos ruins ou medo e preocupação, o nosso coração automaticamente vai se tornar um coração ruim, um coração doente, um coração preocupado. E a palavra do Senhor sabia que nós teríamos alguns períodos que não seria fácil. A gente sabe que hoje em dia nós somos bombardeados por todo tipo de informação. Então, uma criança de 6 anos ela tem muito mais coisas na mente do que um adulto de 30 anos tinha em 1980, 1990. Então, é muita coisa para a gente absorver desde jovem, né? E o problema desse mundo é que ele jaz o maligno, né? Então, a maior parte das coisas que vêm do mundo, elas não são coisas boas. São coisas que nos preocupam, que nos amedrontam, que abaixam a nossa autoestima. E aí, irmãos, pensamentos, sentimentos, informações ruins, elas fazem parte da vida. Não tem como a gente passar uma vida inteira só com pensamento positivo, só com coisa boa. A gente é ser humano, nós temos pecado no nosso coração, somos maus por natureza. Então, esse tipo de coisa vai fazer parte do nosso dia a dia. Mas, quando nós deixamos que estas coisas ruins, elas floresçam no nosso coração, elas caiam como semente e vão criando raízes, nós acabamos tendo muitos tipos de problemas, né? Começamos com um coração preocupado, um coração aflito, um coração que não confia mais no Senhor, porque ele vê tanto problema, tanto erro, que ele acaba não vendo o lado bom da vida, não vendo a graça que o Senhor tem por nós. E se nós deixamos isso continuar criando raízes no nosso coração, nós podemos até nos desviar do caminho do Senhor, deixar de confiar nele, porque simplesmente nos enchemos com aquilo que não vem dele, né? Trazendo um pouco para o contexto da saúde mental, a gente vê que, hoje em dia, a gente vive muito aflito. E é uma coisa que não é exclusiva dos jovens, não é exclusiva dos adultos, nem dos adolescentes, é algo que, infelizmente, acarreta todos nós. E nós precisamos confiar na palavra do Senhor e entender que, há muitos anos atrás, quando a Bíblia foi escrita, o Senhor já sabia que isso iria acontecer. Só que Ele nos deixou esse manual, esse direcionamento para como nós conseguimos combater esse tipo de pensamento, né? E falando um pouquinho sobre essa questão da nossa saúde mental, se eu falo por experiência própria, né? Na época de vestibular, de adolescente, é complicado. A gente geralmente tem muito pensamento sobre o futuro que não vai conseguir atingir os nossos objetivos. E se a gente deixa esses pensamentos criarem raízes, eles moldam o nosso caráter negativamente. E a pergunta que nós temos que fazer hoje é como nós
como cristãos, como servo de Deus, vamos conseguir combater esse tipo de sentimento, esse tipo de sentimento ruim, de pensamento ruim, essas coisas que o mundo lança sobre nós. E é exatamente o que o nosso versículo de hoje traz para a gente. Quando a gente bate o olho assim no versículo, parece que a forma de combater isso é por pensamento positivo, né? Aquela básica, não, eu consigo, ou se encher de confiança própria. Mas a forma que nós temos de guardar o nosso coração, de não permitir que o mundo e o pecado criem raízes nele, é nos voltando para a palavra do Senhor. Porque por nós mesmos nós não vamos conseguir conquistar nada, não vamos conseguir vencer o nosso pecado. Mas na palavra do Senhor, ela tem diversas promessas que foram feitas aos homens de Deus que viveram anteriormente, mas que cabem a nós também, né? O Senhor mesmo disse a Josué para que ele fosse forte e corajoso, né? Disse para Jeremias que ele foi escolhido no ventre da mãe dele. E não foram palavras que foram ditas a Josué, a Jeremias, que Jesus falou aos discípulos e ficou para eles. Senão o Senhor não teria deixado na sua palavra para nós. São palavras de encorajamento que servem para mim e para você em 2025. São palavras que impediriam o nosso coração de se encher de preocupações, de ansiedades, de medos, de qualquer forma, financeira, familiar, independentemente disso. Nós não guardamos o nosso coração, nós não livramos a nossa mente daquilo que o inimigo quer colocar nela através da nossa própria força, mas através da palavra do Senhor, através de um relacionamento íntimo com Ele. Nós sabemos que existem diversas patologias que acarretam a mente, que precisam ser tratadas com profissionais da área da saúde, especialista nisso. Mas é importante nós entendermos, irmãos, que nós temos uma batalha diária contra o acusador. Nós temos uma palavra diária contra nós mesmos. E se nós confiarmos na palavra do Senhor, se nós nos voltarmos às suas promessas, nós teremos uma saúde mental melhor, nós teremos um coração menos preocupado, menos ansioso. É difícil, eu entendo. Acho que vocês estão falando com uma das pessoas mais ansiosas que já pisou na Terra. Mas é importante que nós temos confiança no nosso Senhor. Porque qual seria o sentido dele morrer naquela cruz, nos salvar, para simplesmente ele largar a gente aqui, né? Sempre que nós temos algo que aflige o nosso coração, nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor prometeu para nós. E não só na sua palavra, mas também para nós mesmos. Eu tenho certeza que o Senhor já prometeu muitas coisas para cada um que está aqui. Porque Ele é um Deus de aliança, como nós estamos vendo no nosso CBD. Mas muitas das vezes a gente esquece essas alianças, esquece essas promessas. Esquece a voz do Espírito que fala conosco todos os dias e que, se nós ouvíssemos um pouquinho mais, nos impediria de sofrer tanto. O Senhor Jesus, Ele deixa um consolo de que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, né? E eu, sinceramente, não sei que outra palavra poderia acalmar mais o nosso coração do que isso. Então, irmãos, quando o nosso coração estiver cheio de lutas, de aflições, porque ele vai ter, no mundo nós temos aflições, o Senhor mesmo disse para nós, mas que quando nós estivermos mergulhados no medo, na ansiedade, na preocupação, nas dificuldades da vida, que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco, nós possamos ter intimidade o suficiente para ouvir, porque Ele é aquele que nos conforta, que nos consola, e Ele colocou na palavra dEle que nós precisamos guardar o nosso coração, porque o Senhor Jesus sabe que a nossa mente, a nossa saúde psicológica é tão importante quanto a física. Os irmãos sabem que quando estão gripados, quando estão doentes, é difícil de fazer as coisas, né? O corpo, ele sente todo e qualquer tipo de enfermidade. E as enfermidades da mente, elas também dificultam um pouco o nosso coração. Mas é exatamente por isso que o Senhor nos salvou, para que em meio a tantas dificuldades, tantas lutas, nós pudéssemos realmente prevalecer por meio da promessa daquele que nos amou primeiro. Amém? É isso. Fiquem com Deus.